Estamos de volta com o nosso Vida Melhor e a gente vai falar agora sobre a nossa saúde. Ah, como eu gosto desse momento. Olha, você deve participar. Tô aqui com o meu telefone e vou receber todos os e-mails, tá? vidamelhor@redevida.com.br. Tire a sua dúvida sobre automedicação, sobre medicamentos. Às vezes você tá tomando um monte de medicamento, mas tá em dúvida, quer ouvir uma palavra de um excelente geriatra, participe. vidamelhor@redevida.com.br. Ou então através do telefone 0 operadora 11 2202 8432. O nosso assunto é com o Dr. Paulo Camis, que é formado pela USP, professor de Clínica Geral do Hospital das Clínicas e da USP e médico do Albert Einstein e Sírio-Libanês. Você agora pode se sentir no consultório, tá? Eu vou conversar um pouquinho sobre o perigo da automedicação, mas eu quero que você realmente participe, porque é a sua chance de ter a sua pergunta e ter a sua dúvida sanada aqui no nosso Vida Melhor. Muito obrigada por ter vindo, doutor. É um prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho sobre a automedicação. Hoje em dia, a automedicação eu vejo até que está um pouquinho mais difícil com a proibição da gente comprar, por exemplo, antibióticos sem receita médica, né? Mas mesmo assim, a população como um todo ainda tem acesso a muitos medicamentos de forma direta, sem nem passar antes num médico, né? Sem dúvida, sem dúvida. Os efeitos adversos da automedicação, eles vão variar, obviamente, de acordo com qual remédio você está fazendo uso e de acordo com o organismo da pessoa que está usando. Eu que sou geriatra, eu acabo lidando com organismos que têm uma reserva funcional muito menor. E com isso, os efeitos colaterais ali, com certeza, vão aflorar. Reserva funcional muito menor significa o quê? A gente bombardeou o nosso organismo? Significa não. Significa que com o envelhecer, você diminui realmente uma reserva. Você fica mais vulnerável a estressores. E aquele medicamento não deixa de ser um estressor. Toda vez que você cria um medicamento, você está criando junto com ele uma doença. Ou várias. Dependendo do organismo, ou como esse remédio vai interagir com aquele organismo, ele vai se apresentar para você com uma queixa. Boa parte dos pacientes que vêm ao meu consultório geriátrico, eles vêm tomando uma farmácia inteira. Não vou dizer que eles foram automedicados. Muitas vezes o próprio médico prescreveu. E a queixa que eles trazem para mim, muitas vezes, é relacionada a alguma medicação que não está fazendo bem para eles. E isso pode ser comum e pode acontecer mesmo que seja um remédio, por exemplo, daqueles fitoterápicos, sem contraindicação, sem dúvida mesmo nenhuma. que seja uma vitamina? Sem dúvida nenhuma. Durante muito tempo a gente pensou, não tem evidência, se não fizer bem, pelo menos mal não faz. Hoje já está se raciocinando da forma errada, da forma contrária. Quer dizer, pode fazer mal também. Além de ser um agente estressor, qual é o maior risco da automedicação? O maior risco é você tirar aquela pessoa da fisiologia normal dela. Então, dependendo de qual remédio, seria difícil falar sobre um assunto amplo. Posso citar um exemplo, vamos ver, um remédio que é amplamente vendido nas farmácias, os anti-inflamatórios não hormonais. Você vai lá, toma um anti-inflamatório, pouca gente sabe que ele pode fazer mal para o seu rim. Um idoso que já tem uma vulnerabilidade maior pode desenvolver uma insuficiência renal por conta de um comprimido que ele toma. Ou então, ele agride o seu estômago. Isso, muito provavelmente, todo mundo que está aqui me ouvindo deve estar se identificando, que quando tomou um anti-inflamatório para dor, sentiu aquela Não, e a população dor aqui, já está aquela toda queimação sabida, na Ela barriga. já toma anti-inflamatório, ela já toma um remédio para proteger o estômago, mas no final até o remédio para proteger o estômago também tem um efeito colateral. Efeitos colaterais. E também tem. É que os remédios para proteger o estômago, os efeitos colaterais, eles se manifestam muitas vezes mais no longo prazo. Porque o que são esses remédios para proteger o estômago? Eles afetam a acidez do estômago. A acidez do estômago tem um motivo para estar lá. Ela protege o nosso organismo. Por quê? Porque nenhuma bactéria sobrevive àquele ambiente ácido. Você alterando o pH, deixando ele mais alcalino, digamos assim, as bactérias já começam a se proliferar já desde o estômago. E você fica mais suscetível a ter, vamos supor, você tem refluxo. Você vai aspirar um conteúdo gástrico rico em bactérias. Favorece uma pessoa que tem problemas de deglutição, volta a falar dos idosos, favorece a ter uma pneumonia aspirativa, por exemplo. Olha aí que perigo, né? Entre outras coisas, com o tempo,
você deixa de absorver alguns nutrientes, o ferro, o cálcio, vitamina B12, né, que dependem do ambiente ácido para serem metabolizadas. Então, quer dizer, uma pessoa, de repente, numa fase mais jovem, que aí toma ferro, cálcio, tudo, um monte de vitamina, aí cria lá esse mal-estar, que seria esse refluxo até, e começa a tomar, por exemplo, um protetor gástrico, lá na frente ela vai ter dificuldade para absorver essas vitaminas que ela achou que tinha que suplementar por conta própria. Exatamente. Né? Então, muitas vezes a gente vê carências de vitamina B12. O estoque de vitamina B12 no nosso organismo, ele dura 5 anos. Um estoque amplo, né? Quer dizer, a evolução preservou isso por um motivo. E mesmo assim a gente vê uma epidemia de deficiência. Por quê? Né? Porque muitas vezes nós estamos interferindo com isso. Né? Então, ó, deixa lá o antiácido prescrito e ninguém nunca mais lembra de tirar. E a pessoa acaba desenvolvendo aquele problema de absorção. Cálcio, por exemplo, predispõe a ter osteoporose ou uma anemia por carência de ferro. Olha, isso é muito mais sério do que a gente imagina, hein? Claro. É bom a gente prestar atenção e ficar ciente desses problemas. Tem problema você usar por um curto período esses remédios especificamente? Em geral, não. Em geral, não, mas pode ter. O curto período seria o quê? Seria, eu digo assim, você pode usar um remédio desde que você saiba o motivo pelo que você está dando. Mas você usar um remédio pelo mal que outros remédios te causaram já é um alerta de que tem alguma coisa fora do eixo, né? Exatamente. Conserta aqui, estraga ali, exatamente, arranja um outro para consertar, que vai estragar e no final vira uma cadeia toda de bagunça. No final a pessoa está usando uma farmácia completa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, o que você pode me dizer desses tratamentos que são tidos como novos e que é a ingestão de um monte de remédios, um monte, que tal da medicina anti-aging, do ortomolecular, porque aí a pessoa acaba tomando muitas cápsulas durante um único dia. Ela acaba tendo uma irritação gástrica, de alguma forma. Veja, depende do que ela ingerir, né? Eu questiono muito esses tratamentos ditos anti-aging, né? Porque mesmo as pessoas que prescrevem esses tratamentos, eu vejo elas envelhecendo, né? Eu acho isso muito curioso, né? Falar que anti-envelhecimento, mas ela está envelhecendo. Eu não vejo ninguém que não está envelhecendo. Aliás, se vocês souberem de alguém, me avisa, depois a gente vai lá. Mas me avisa em segredo, né? Pra gente publicar o caso e ficar famoso, né? Às vezes a gente vê umas pessoas na televisão que a gente fala assim, nossa, não envelheceu. Mas olha, existem filtros na televisão que disfarçam muito bem, que deixa todo mundo muito mais novo do que de fato é, né? Exatamente, né? Então, o que eu preconizo, né, para os meus pacientes, foi assim que eu fui ensinado, é assim que eu ensino os meus alunos e eu procuro passar isso para os meus pacientes, é envelhecimento saudável. O que é um envelhecimento saudável, doutor? A gente podia marcar uma conversa inteira aqui para falar sobre isso, né? Podia passar. Mas o pessoal em casa poder entender qual é o ponto forte. O que eu quero dizer, de uma forma geral, é que uma medicação nunca vai substituir hábitos de vida saudáveis. E aí eu faço um destaque para a alimentação saudável e atividade física regular, que foi algo que está na nossa evolução. Né? Eu não vou dizer que os nossos antepassados, eles comiam de uma forma saudável, mas eles comiam de uma forma natural, diferente dos produtos industrializados que a gente tem hoje. E se eles não saíssem para caçar ou algo que dependesse de uma atividade física, eles não iam procriar e a nossa espécie não ia estar viva hoje. Então, toda a nossa evolução foi selecionada baseado nesses pilares. Então, caçou, fez atividade, vai comer. Né? Não fez atividade, não vai ter comida. Era mais ou menos assim. Exatamente. E hoje em dia a gente come muitas vezes sem fazer atividade nenhuma. Antes não tinha supermercado, né? Hoje em dia é um tal de come e dorme muito frequente, né? E que a gente precisa realmente tomar cuidado com isso. Estou conversando com o Dr. Paulo Camis, que é geriatra, é um médico formado pela USP, médico do Albert Einstein do Sírio-Libanês. O site do Dr. Paulo é o www.ogeriatra.com.br e a gente volta no próximo bloco para tirar as suas dúvidas. Se você quer saber mais sobre esse envelhecimento saudável, sobre automedicação, pode enviar o seu e-mail para vidamelior@riodevida.com.br ou 0 operadora 11 2202 8432. Eu volto já já, tá bom? De volta com Vida Melhor. Eu quero mandar um beijo muito grande, aliás, um beijo especial para todo mundo do município de Rio Quente, que é um município brasileiro que fica no estado de Goiás. A gente achava que ficava lá em Caldas Novas, né? Mas ele foi emancipado
é o município. Então, um beijo muito grande, encontrei muita gente, muitos queridos que assistem ao Vida Melhor. Fiquei super feliz, viu? Com carinho. E quero agradecer também o carinho com que fui recebida lá. Um beijo grande pra Rosana Bene e pra toda a equipe do Rio Quente Eco Resort. Quero mandar um beijo pra Rosana Matias, Rosana de Petrópolis. Eu adoro Petrópolis, viu, Rosana? Cidade linda. Beijo grande pra você e pra toda essa turma do artesanato, toda a turma de artesãos de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Um beijo pra Meire. Olha, Meire de Campo Belo, Minas Gerais, que eu encontrei lá em Rio Quente. Grande beijo pra você, Meire. Maria Lúcia também, super beijo. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo pra Lindete de Aracaju. Coisa boa, hein? Todo mundo curtindo bastante aí esse Brasil delicioso e assistindo a Vida Melhor em todos os lugares. E obrigada a você que deixou seu recadinho de bom dia no Facebook, no Twitter. Você mora no meu coração, viu? Obrigada pelo carinho mesmo. Agora, eu tô conversando com o Dr. Paulo sobre o perigo da automedicação. O Dr. Paulo Camis é formado pela USP, professor de Clínica Geral do Hospital das Clínicas e da USP, médico do Albert Einstein Sírio-Libanês. A gente já falou sobre os perigos da automedicação, mas agora, doutor, chegaram algumas perguntas. Eu tenho a primeira pergunta, que é da Renata Kelly. Ela gostaria de saber sobre os anti-inflamatórios. Ela diz que o marido dela toma bastante porque tem problemas de hemorroidas internas e quando inflama dói muito. E segundo ele, só esse remédio melhora. Pelo que eu estou percebendo, ele deve tomar com constância. O que fazer nesse caso? Eu acho que o mais aconselhável nesse caso seria tratar o problema original, né? O anti-inflamatório, ele trata a inflamação naquele período, né? Mas se ele está tendo um quadro hemorroidário aí que inflama constantemente, ele tem que fazer o tratamento definitivo. Em geral é cirúrgico, vai depender do quadro que ele tem. Né, de hemorroidas. E vale a pena fazer a cirurgia? É uma cirurgia que tem sucesso? Tem sucesso. Mas ótimo, então é bom procurar um médico. Do quadro. Qual é o médico ideal para quem está com esse tipo de problema? Nesse caso é o proctologista. Um proctologista. Então, olha, Renata, conversa com o maridão, fala para ele procurar um proctologista e tratar a causa, né? Porque ficar tomando anti-inflamatório, fica tratando só ali o que é que está acontecendo, mas a causa não é a dor, né? A causa é esse quadro de hemorroidas. Tem uma pergunta da Zenaide Aparecida de São Paulo. Ela diz que tem bronquite asmática e toma clenil e aminofilina. E toma remédios há muitos anos. Isso pode ter algum problema? Na verdade, tudo é pesado custo-benefício. Aquilo que eu falei, se ela está tomando, sabendo por que está tomando, né, o benefício dela é maior em prevenir a asma do que os efeitos colaterais do remédio. Nesse caso, se ela tem, dependendo do estágio que a asma dela está, né, ela vai precisar do clenil. Então, ela tem que usar. Tem que usar. Não tem outro jeito. O médico dela, aparentemente, deu por um motivo. Né? Então, é melhor ela usar o clenil do que ter crise de asma. O clenil ele serve para prevenir a asma. Em alguns casos não tem jeito, né? Em alguns casos não tem jeito, senão ninguém tomaria remédio. Né? Não estou dizendo que eu não uso remédio, eu uso bastante. Né? Só que a gente tem indicações precisas. E temos que saber lidar com os efeitos adversos. Ok. Tânia Aparecida de Campinas, São Paulo. Boa tarde. Costumo me automedicar quando estou com dor de garganta, pois é algo que tenho com muita frequência. E tomo anti-inflamatório. Tem algum problema? É aquilo que eu falei, né? O problema tem. Né? Usando por um curto período de tempo, a chance de ter algum problema diminui bem. De qualquer forma, é sempre importante algum médico estar ciente disso, né? Para se ela tiver algum efeito adverso, ele saber conduzir. O anti-inflamatório pode ser tomado com frequência? Por exemplo, a pessoa está com dor de garganta, é o anti-inflamatório sempre o indicado? Ou é bom avaliar se ela está com uma inflamação de garganta? Se ela está com uma inflamação de garganta que é digna de receber antibiótico, o anti-inflamatório não vai estar tratando necessariamente a causa do problema. Aí você dá um antibiótico e ela melhora. Você não precisa usar o anti-inflamatório. Ou você usa por um curto período só para dar conforto. Né? Os anti-inflamatórios, eles podem ter efeitos adversos graves. Né? Sangramento de úlcera, né? Hemorragia intestinal. Pode ser bem complicado. Ok. A Cláudia Cruz, ela diz que costuma dar anti-inflamatório para os seus filhos quando eles reclamam de dor de ouvido ou dor de garganta, mas que já ouviu falar que anti-inflamatório para crianças não é recomendado. O que o senhor pode falar sobre isso? Eu não sou pediatra, né? Esse anti-inflamatório para crianças não é recomendado. Eu me atendo aí a essa conversa que a gente teve, né? Eu falei anti-inflamatório, você viu, né? Todo mundo toma anti-inflamatório, né? É aquela história, você vai usar como um sintomático, né? Você não vai estar muitas vezes tratando a causa da inflamação,
Né? O campeão de indicações de anti-inflamatórios são problemas ortopédicos. Uma dor em alguma parte do corpo. Né? Só que você tem que sempre investigar a causa do problema. Se aquela sua dor é um problema postural, por exemplo, você vai ter que corrigir a sua postura, senão você vai ficar cada vez mais dependente do anti-inflamatório, você não vai estar resolvendo o problema. Ok. Né? Falando em anti-inflamatório, as pessoas têm muita dúvida assim. Quando tomam anti-inflamatório, elas podem beber, por exemplo, uma taça de vinho, um copo de cerveja, coisa do gênero, ou não? Pode sim. Não Pode, tem mas não problema. pode dar alguma complicação gástrica? Não. Não, vai nem ser corta-efeito? Não. Tá. Não. Mas aí é beber com moderação. Eu também nem gosto muito de falar sobre isso, porque é melhor você evitar e fazer uma alimentação saudável, tá? Mas eu sei que é dúvida de muita gente. Juarez de Assunção, da Tijuca, Rio de Janeiro. Existe alguma relação entre você se automedicar com pessoas hipocondríacas? Poxa, tocou num assunto sensível aí, né? As pessoas hipocondríacas, elas frequentemente se automedicam com muita frequência, né? E muitas vezes sem indicação, tá? Então, e é um problema que muitas vezes é difícil de corrigir, porque é uma questão da personalidade daquela pessoa, né? Muitas vezes você não consegue convencer ela que aquilo está fazendo mal ou pode fazer mal para ela, né? Mas tem muita associação, sim, entre pessoas hipocondríacas e que se automedicam com frequência. E uma coisa pode levar a outra? Começar a tomar Também. medicamento e ficar hipocondríaco? Também, né? Porque o remédio pode te deixar doente, digamos assim, sentindo aquele efeito colateral e você querer tomar mais remédio por causa disso. E você se achar mais e mais doente e aquilo vira uma bola de neve, um ciclo vicioso que vai se alimentando. Euzenita, de Itabuna, na Bahia. Tem um filho de 25 anos que se automedica. Ele tem rinite alérgica e sinusite, problemas de garganta e nas crises ele compra anti-inflamatório e antigripal, que costuma tomar a cartela inteira de uma só dose. Puxa. Ao invés de procurar um otorrinolaringologista para lhe receitar tratamento adequado. O que estes medicamentos podem causar ao seu organismo? Ele não faz nenhuma atividade física e não tem uma alimentação saudável. Obrigada, beijos, Cláudia Tenório, amo seu programa. Obrigada, Zenita. Beijo para você também. Então, aliás, a última vez que eu estive no programa foi para falar justamente sobre problemas respiratórios. Não sei se você lembra, Cláudia, mas assim, esses antigripais, né, ou os descongestionantes, eles muitas vezes causam uma certa dependência. Por quê? Não sei se alguém que está me ouvindo já usou, provavelmente sim, mas quando você está com o nariz entupido e você usa aquele descongestionante nasal, realmente seu nariz desobstrui na hora, você fica se sentindo super bem, né? Só que você acaba tendo um efeito rebote, né? Depois de algumas horas ele volta a obstruir, você tem que usar de novo. E esse efeito acaba sendo um efeito cada vez mais curto e você acaba ficando cada vez mais dependente do remédio. E essa coisa de tomar uma cartela inteira de uma vez só? Então, isso que eu ia comentar, né? O seu filho, né? Eu esqueci o nome. Da Euzenita, ele muito provavelmente tem um quadro ansioso aí, né? Ele não consegue nem esperar o efeito do remédio e já está tomando outro em cima e outro em cima. E isso pode ser catastrófico, né? Dependendo de qual remédio que ele está usando, ele pode ter efeitos adversos graves aí. Então, ele tem 25 anos, mas ainda é seu bebê, né? Coloca na linha, Zenita, fala pra ele que não, nada disso. Procurar um otorrino sim nessas horas. Se ele continuar com essa postura quando tiver mais idoso, com certeza ele vai sofrer as consequências. Zenaide Aparecida, de São Paulo, tem bronquite asmática. Ah, esse aqui eu já li. E toma o Clenil, que aí você disse aí que então é melhor ela continuar procurando... tem que continuar fazendo acompanhamento. Né? Tá. Juarez de Assunção, na Tijuca, Rio de Janeiro. Existe... Pula essa, já foi também. Sueli Santos, de Avaré. Oi, Claudinha, gostaria de entender quais são as diferenças entre os medicamentos com faixa vermelha e faixa preta, de venda sobre prescrição e sem faixa, isento de prescrição. Então, os remédios tarja preta, eles são aqueles remédios que causam dependência, né? Que tem um efeito, em geral, no sistema nervoso central e de ação psiquiátrica, tá? Quais são os outros que ela perguntou? Ela pergunta de sem faixa, que é isento de prescrição. Sem faixa você pode comprar. Então, a minha pergunta para complementar o que a Sueli Santos está falando é o seguinte: a gente pode comprar tranquilamente na farmácia, mas a gente deve comprar e tomar tranquilamente esses medicamentos sem consultar um médico? Na verdade, qualquer remédio que eu estou prescrevendo, mesmo seja um analgésico, uma dipirona para uma dor qualquer, né? Toda vez que eu prescrevo qualquer remédio, eu estou correndo um risco. Né? É um risco controlado, né? A gente sabe onde a gente está pisando, mas
qualquer coisa que a gente está prescrevendo é um risco, por menor que seja, né? Se o médico está prescrevendo e já está correndo um risco, imagina alguém que está fazendo isso por conta própria, né? É que às vezes o fato de você não saber dos riscos te deixa mais até confortável. Mas né? tem riscos. Mas tem riscos. Toda medicação para curar uma doença pode acarretar uma outra. É isso. Exatamente. Bom, se você quiser mais informações, o site do Dr. Paulo Camis é o www.ogeriatra.com.br. Se quiser falar com ele, paulocamis@yahoo.com.br. Doutor, muito obrigada. Eu espero que o meu telespectador, que é tão querido, fique mais atento agora e realmente procure um bom médico antes de chegar na farmácia e sair consumindo remédios para dor aqui, dor ali. Vamos tratar a causa, né? Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Muito bom recebê-lo, viu?